No Trato Legal de hoje, vamos falar sobre o seguro de lucros cessantes e o pagamento de indenizações por conta das medidas de restrições sanitárias. Fique conosco. O Trato Legal é um programa da GRTV, que é um canal de debate e notícias sobre os temas relacionados à gerência de riscos. Eu sou o Paulo Alexandre e participarão da bancada conosco Francisco Galiza, que é o nosso consultor econômico, doutora Claudinéia Pereira, que é sócia-gerente da Jacó Coelho Advogados. Ela é especialista pela Escola de Negócios e Seguros. Doutora Anaíse Bernardino, que é sócia supervisora da Jacó Coelho Advogados e também especialista em seguros pela Escola de Negócios e Seguros. Tudo bom, Galiza? Quais são seus comentários? Paulo, hoje a gente tem um questionamento importante, né? Até que ponto os riscos de seguro estão cobertos por todos esses eventos pandêmicos que a gente teve nesse ano, no ano passado, né? Essa é uma discussão que ainda não chegou a uma conclusão final em termos de jurisprudência. É importante ressaltar, tanto no Brasil, tanto no mundo, né? No Brasil, como referência, o seguro de lucros cessantes, que é o tema do programa de hoje, ele fatura 700 milhões por ano, né? Aqui, Paulo, hoje a gente tem duas convidadas, duas advogadas, né, especializadas nesse assunto, que vai trazer esse assunto à nossa baila, né? A Anaíse, por sinal, uma das participantes, escreveu recentemente um texto, um artigo, onde ela aborda justamente esse tema, né? Seguros empresariais e pandemia causada pelo Covid-19. Vocês podem estar vendo aí o QR Code do texto, quem quiser mais detalhes. Enfim, é isso. É um tema atual, interessante, então vamos a ele. Muito bom, Galiza. Doutora Claudinéia, seja bem-vinda. O que você pode nos dizer sobre esse tipo de seguro e também sobre o momento atual? Olá, Paulo. Vamos falar um pouquinho sobre o seguro empresarial, sobre alternativas de coberturas para solucionarmos alguns problemas dos empresários, seja pequenos empresários, seja grandes empresários, que tiveram aí, né, dificuldades financeiras durante o isolamento das pessoas, durante estabilização de alguns decretos municipais, né, que permitiram aí que os funcionários ficassem em casa, né? Então, nós temos aí algumas coberturas que podem, sim, socorrer os empresários. Algumas a título de lucros cessantes, outras alternativas também de áreas de paralisação de atividades. Mas nós também temos um ponto de atenção, Paulo. Algumas apólices foram contratadas muito antes da pandemia, e não se esperava uma situação como essa, não se esperava uma crise financeira tão extrema como essa. Nem todas as apólices hoje prevê indenização decorrente de paralisação de atividades em razão de vigilância sanitária, né? Então, por causa de problemas pandêmicos. Então, nem todas as apólices hoje vão socorrer os empresários, mas nós temos, sim, algumas alternativas e recomendamos que os empresários contratem a apólice, analisem o clausulado e verifiquem a possibilidade de cobrir eventos decorrentes dessa paralisação de atividades. Atualmente, as apólices têm uma fixação de risco muito atrelado ao dano material da empresa, seja decorrente de um incêndio, seja decorrente de um vendaval, mas nós temos que ter em mente que nem só isso gera danos ao empresário a título de lucros cessantes. Então, vale a dica, vamos observar as apólices, vamos contratar apólices que tenham, assim, a finalidade de pagar indenizações decorrentes dessa paralisação de atividades, tá? Obrigado, doutora Claudinéia. Doutora Anaíse, seja bem-vinda. Bom, como você vê esse seguro hoje? Quais são os pontos de atenção para a contratação desse seguro e quais são as principais dificuldades nas esferas econômicas, comerciais e jurídicas? Olá, Paulo. É uma satisfação estar aqui falando sobre esse tema, né, que é bem polêmico, bem atual, né, pelo momento que estamos passando. A gente tem que ter em mente que o seguro de lucros cessantes, ele foi criado, ele foi imposto, né, aos empresários, nesse seguro empresarial, como uma cobertura acessória. Então, assim, ele sempre veio acompanhado de uma cobertura principal, que era de incêndio, vendaval, que são outras situações. Então, assim, esse risco pandêmico não era um risco que a gente previa
pelo menos no nosso país, né, no Brasil, como não era uma questão cultural nossa, não é um risco que a gente tem, assim, decorrente, né, que é recorrente no nosso país, então a gente não se atentava a esse risco nessa cobertura. Os empresários entraram com algumas ações, querendo adaptar o seguro empresarial com essa cobertura de lucros cessantes devido às perdas econômicas que eles tiveram, devido às paralisações que tiveram, mas o judiciário, nas poucas decisões que temos de primeira instância no nosso país, entendeu que não, que essa cobertura, ela tem um risco excluído para endemias e pandemias. Então, ela não abrange a essa solicitação do empresário nessa situação, onde o risco, o prejuízo que ele está sofrendo é único e exclusivo dessa situação pandêmica que a gente está vivendo. Então, esse risco, esse lucro cessante, ele não abrange toda essa totalidade, né, todo esse risco que os empresários estão buscando, mas especificamente teria que ser feita uma nova avaliação de risco, até porque a seguradora avalia a questão de prêmio, de risco, com relação a toda a situação, para poder avaliar e ver se é possível fazer essa cobertura ou não. Atualmente, os empresários eles não têm, né, essa cobertura dessa questão dos lucros cessantes para essa situação econômica que a gente está vivendo. Muito bom, doutora Anaíse. Doutora Claudineia, ainda dentro dessa mesma linha, como esse seguro pode ajudar no caso de endividamento, até mesmo de falência da empresa? Paulo, o seguro, quando ele foi contratado, já com a previsão desses eventos decorrentes aí da crise pandêmica, nós temos uma possibilidade muito grande do empresário vir ser indenizado dentro dos limites pactuados no contrato. Então, nós temos situações em que foi previamente definido qual que seria o valor, qual que seria o período que seria indenizado durante, né, essa crise, durante o momento aí de paralisação das atividades. Então, o seguro realmente salvou alguns empresários, acredito que vai salvar alguns outros que se preocuparem com isso e negociarem boas cláusulas contratuais para o seguro de empresarial, tá? Mas nós temos outras situações também que o empresário tem que se preocupar. Podemos ter, sim, uma revisão de impostos, né, uma renegociação de algumas dívidas que a legislação está prevendo, permitindo, e há também algumas possibilidades de analisar os contratos, situações de multa, situações de renegociação contratual, que também pode socorrer o empresário nesse momento, tá? Então, o que nós recomendamos é que procure especialistas para que faça uma análise econômica, contratual, e que faça uma análise também bem clara das apólices contratadas pelos empresários para verificar realmente qual foi o seguro contratado por ele, o que ele estaria coberto e qual seria o valor da indenização. Isso certamente vai socorrê-lo nesse momento financeiro instável, né, Paulo? Muito bom, doutora Claudineia. Doutora Anaíse, para concluir, tem havido uma grande discussão jurídica sobre a cobertura do lucro cessante nesse momento, tanto no Brasil quanto no exterior. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso e também sobre as jurisprudências. Realmente, houve uma grande procura, ainda temos uma procura pequena do judiciário, dos empresários, com relação, que possui, né, esse seguro empresarial com cobertura de lucros cessantes, até porque é um evento inesperado, ainda é uma discussão nova, está sendo todo, o judiciário em si está tendo todo um cuidado de analisar a questão contratual, a questão do mutualismo, né, do seguro, a questão do prêmio, toda essa questão está tendo um cuidado do judiciário neste momento para poder avaliar essa cobertura, se o empresário teria realmente direito, né, a essa indenização, onde o risco foi exclusivamente, todo o prejuízo que ele teve foi exclusivamente por conta desse momento pandêmico que nós estamos vivendo. Nós tivemos decisões, né, atuais, principalmente, eu vou citar algumas aqui do Tribunal de Belo Horizonte, do Tribunal de Minas Gerais, né, da 21ª Vara Civil. Fica o link aqui para vocês, o QR Code, para vocês depois acessarem essas decisões, onde o magistrado entendeu realmente desse risco excluído, da cobertura contratada, onde não tem cobertura para riscos pandêmicos. Então, o empresário, embora ele tenha tentado associar, ele não comprovou
que o direito dele, que ele possui esse direito. Então, ele, na essência, ele conseguiu analisar o contrato na essência, né, desse contrato e deu uma improcedência a esses empresários. Ainda não temos decisão de segunda instância, né, pelos tribunais nossos aqui, pelos tribunais estaduais, mas vamos aguardar aí o que eles vão dar como decisão, qual vai ser o entendimento deles. Mas, a princípio, o entendimento que estamos tendo é da questão contratual. Então, o empresário, embora ele tenha essa necessidade, ele vai interpretar o modo que ele quer. Então, assim, nos próximos contratos de seguro, o que a gente chama atenção aí é para eles poderem ter essa conscientização, né, de analisar todas as coberturas que ele está contratando, para ele realmente enquadrar o risco que ele possa ter dentro do seguro que ele quer contratar. Então, fica aí a dica, né, para os empresários, para eles poderem avaliar. E as seguradoras também estão avaliando essa questão atípica, né, até para ver questões de novos produtos, análise empresarial nesse sentido. Muito bom, doutora Anaíse. Esta edição do Trato Legal da GRTV está chegando ao final. Obrigado, doutora Anaíse. Agradeço a oportunidade de estar participando aqui do programa, junto com o Paulo Alexandre e o doutor Francisco Galiza, né, com a presença da minha colega e sócia aqui, doutora Claudineia. Eu quero deixar aqui para vocês o QR Code do meu artigo publicado também, conforme citado pelo doutor Galiza, além de ser publicado no Migalhas, foi publicado também no nosso site, né, da Jacó Coelho, onde vocês poderão encontrar também inúmeros outros artigos que possam esclarecer vocês, não só com relação ao que nós estamos falando aqui, mas talvez alguma outra dúvida que vocês estejam buscando. Tá? Agradeço pela participação. Obrigado, doutora Claudineia. Obrigada, Paula. Obrigada, Galiza. Obrigada, Anaís. Muito bom falar com vocês sobre esse assunto. Realmente o seguro é importante, né? A gente tem que conscientizar aí tanto os empresários quanto a população em geral. E ele pode realmente suprir muitas dificuldades nesse momento que enfrentamos, né? Também gostaria de deixar aqui o QR Code, onde nós já publicamos alguns artigos sobre o assunto, e também vamos ter outras dicas para vocês, empresários, a respeito dos produtos oferecidos hoje no mercado de seguros que vocês possam contratar. Muito obrigada, até mais. Obrigado, Francisco Galiza. Obrigado, doutoras Claudineia, Anaíse. Esse programa ele gerou muito material acadêmico de referência para vocês, né? Então, é um assunto que não se esgota, é um assunto que continua, e essas referências são importantes para que vocês acompanhem o que está acontecendo na economia e, obviamente, no mundo do direito. E, fundamentalmente, para esclarecer você, o nosso ouvinte. Obrigado a você por ter assistido até agora. Espero vocês em nossa próxima edição. Um forte abraço, continuem se cuidando e fiquem bem.